Bom dia, boa tarde, boa noite, macumbeiro. Eu não sei que horas que você vai assistir isso, vai ouvir isso, mas eu espero que você esteja bem nesse momento para ouvir tudo que a gente tem para falar. É a primeira vez que a gente se junta, queremos muito que vocês aproveitem, nós queremos muito aproveitar. Eu sou o Will, eu estou aqui com o meu amigo e meu zelador. Bruno Botter, sacerdote da Casa Espiritual, Casa de Assistência Espiritual Ubuntu. Sejam bem-vindos a todos, também espero que aproveite a nossa jornada aí. Esse é o nosso primeiro episódio, o nosso episódio piloto. Nós vamos começar a entender o que a gente está fazendo aqui, o que a gente espera de vocês também. E aí, eu só quero que vocês entendam que eu estou aqui para um único motivo, pelo menos hoje, que é contar uma história. Como é que a gente vai contar essa história? Eu vou fazer um monte de perguntas que eu sempre quis fazer e eu nunca tive a oportunidade, e ele vai se virar para responder. Como é que isso vai resolver? Vai ficar no final? Como acontece sempre na maioria das vezes. Isso. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente começasse, por onde começar, do princípio da onde que veio a ideia de virar macumbeiro? Nossa, uma ótima pergunta, e aí eu tenho que voltar um bom tempo atrás, né? Meus pais, eles frequentavam uma casa de assistência espiritual, não era Ubuntu, se chamava Perseverança, né? Uma casa na Zona Leste bem grande, bem conhecida também, bem famosa. Meus pais trabalharam durante 6, 8 anos por aí, né? Trabalhador mesmo dessa casa de assistência espiritual, né? E aí, como eles trabalhavam nesse local, não tinham onde eu ficar, né? Então eu tinha que ir junto. Né, esse centro tinha um local de assistência para as crianças, né, que chamava Moral Cristã, aliás, chama até hoje. E eu fiquei muito tempo lá também. Ah, então, tá vendo? É verdade, né? Você tem uma passada boa no Meus PCE, pais trabalham lá há 30 anos. Não só isso, tá vendo como os caminhos se cruzam, a gente nem sabe. Então, fiquei muito tempo lá, mas eu não gostava da Moral Cristã, né, então eu fugia para palestra, né, e aí fui ficando na palestra até um certo momento. Meu pai já foi pro sertão com os amigos do bem e tudo mais, né? Existiam os trabalhos lá também de caridade, enfim. E aí um tempo depois, né, a dirigente da casa orientou meu pai para que ele fosse para uma outra linha de trabalho, né, que é o Estrela da Paz, que ainda, enfim, acho que isso é um capítulo 2, né? É um episódio número 2 aí pra gente falar, né, sobre a espiritualidade, a Umbanda, Kardec, onde isso se junta, onde se separa, enfim, né. De lá, meus pais foram para o Estrela da Paz, onde a gente também o acompanhou, e depois a gente foi para uma casa realmente de Umbanda mesmo, que ninguém tinha vergonha de falar, que era uma casa de Umbanda. Nessa época eu tinha uns 14, 13 anos, por aí. E aí foi onde eu comecei a entender um pouco mais sobre a Umbanda, né, a ler, porque meus pais iam, eu não tinha com quem ficar novamente, então ficava até o fim. Então ficava na parte da assistência, né, nos tratamentos espirituais, e ficava pro after lá, né. A parte mais legal. A parte mais legal do bafafá, né. Só que aquilo me gerava uma curiosidade muito grande, então eu comecei a procurar livros, né, a conversar com todo mundo do terreiro, me explica o que é orixá, o que é entidade, então o que são essas entidades. E aí comecei a pesquisar mais, cada vez mais, e eu achava, né, dentro da minha opinião particular, que eu ia me tornar um ogã, né, que eu ia me tornar um atabaqueiro. Eu sempre gostei muito de música, né, instrumento musical para mim muda meu humor, né, se eu não estou bem eu vou escutar música, né, eu aprendi a tocar violão de forma autodidata e tudo mais, né, e comecei a me interessar pela atabaque, a tocar atabaque, a entender a filosofia da atabaque, de onde vem as nações, os toques, para que orixá, enfim, foi um momento muito de pesquisa, né, até eu chegar em meus 18 anos, estou fazendo brevemente, né, um resumo, porque é uma caminhada aí, eu estou com 33, comecei com 12, então tem um tempinho aí, né. Próximo dos meus 18, 19 anos foi onde eu tive a minha primeira incorporação, ao lado da minha mãe. Essa daí é a vez que você tava, que você nem percebeu que você incorporou e ela tava lá e ela ficou conversando com o pai Antônio? Essa vez mesmo. Primeira vez que eu incorporei, graças a Deus, a minha conexão com, assim, a mediunidade de forma, com uma incorporação mesmo, foi com a entidade Pai Antônio do Congo, né, que é uma entidade que, graças a Deus, eu tenho a honra
de ter o encaminhamento dele, uma alegria muito grande. Se eu falar muito, óbvio que eu me emociono, né? Mas ele foi a primeira entidade, né? Ele também foi a primeira pessoa que nos apresentou a filosofia Ubuntu, há muito tempo depois, né? Pelo menos 10 anos depois, acho que foi por aí, né? Acho que a Patrícia e a Gabi podem confirmar melhor, né? Quanto tempo foi, né? Que elas me ajudaram também nessa fundamentação das coisas aí. Enfim, aí comecei a trabalhar como um médium de incorporação em uma outra casa, né? Aí eu comecei a me aprimorar nos conhecimentos, principalmente das ervas, que eu sou muito apaixonado pela liturgia, né, da erva, de banhos, defumações, benzimento e tudo mais. E fui me aplicando cada vez mais, né? Tanto dentro desse de axé que eu trabalhava, dessa casa de axé, quanto nas pesquisas, nas histórias, nas conversas, né? Porque assim, você aprende macumba, né? Antigamente não tinha podcast de macumba para você entender o que é X e o que é Y. Não tinha. Então a macumba se aprende aqui, ó, falando com os mais velhos, principalmente, quando era possível. Porque senão era só observando, né? Até então, tipo assim, por que isso acontece? Não é seu momento de saber. Então você tinha que botar a dúvida no bolso e ir para casa, né? E falando assim, peraí, ele não tá falando porque ele mesmo não sabe, né? Ou porque realmente não é. Aí você faz que nem eu, marca no caderninho e fica com ele, né? Espera o módulo 2. Tipo isso. Tipo isso. E aí foi seguindo, até o momento onde não era mais eficaz, né? A minha estadia naquela casa, né? E aí, obrigado. Aí fiquei até onde não era mais eficaz estar nessa casa de axé, né? Saí, enfim, por não concordar com liturgias, né? E tal. Não quero expor, nem falar que foi bom ou foi ruim. Mas aí é que tá, volta. Eu quero perguntar outra coisa. Eu preciso saber outra coisa. Porque a gente já sabe como é que o Pai Antônio entrou nessa história. Certo. Conversando com você, naquela conversa que foi até bem longa, pelo que a Iá contou pra mim uma vez. Sim. Mas aí tem uma outra pessoinha muito importante. Tem outras 2 pessoinhas que eu preciso perguntar. Nossa, tem muitas pessoas importantes nesse caminho. Mas tem uma que é que é o Folha. Como é que o Folha entra nessa história? Folha, Caboclo Folha Verde de Oxóssi. Cara, Caboclo Folha Verde de Oxóssi, na verdade, era seu Pedra Verde. Tá. Né? Nem Folha Verde ele era. E ele era curumim. Na verdade, eu era o curumim de um caboclo Pedra Verde de Oxóssi. Tá. Né, que era uma médium desse terreiro antigo que eu frequentava, onde eu tinha e tenho ainda um respeito e uma admiração gigantesca por esse caboclo. É uma gratidão, foi o caboclo que, assim, desde os meus 14 anos me atendeu como consulente. Me atendeu na hora, né, me atendia naquele momento quando eu era quando eu era menor, né? Sim. E aí desde então eu me tornei o curumim dele, né? Eu tinha um quelé que ele fez e tudo mais. Então eu tinha na minha cabeça uma admiração muito grande. E quando eu comecei a trabalhar com a linha dos caboclos nesse terreiro de Umbanda, na minha cabeça eu era um mini ele, né? Então eu tinha uma indução do que era bom, do que era eficaz, do que era um caboclo ético, do que era uma coisa boa de uma entidade. Era o que você queria para você e você colocou aquilo como Matou, que é o que a maioria dos médiums faz. Ver referências, até comportamentais, de nome, eu vi na internet, eu achei que é legal, e aí há uma indução mental mesmo, não é nem mediúnica, né? Aquilo é bom, eu gosto, eu admiro, então aqui eu tomo aquilo para mim. Né? O caboclo do meu zelador, do meu pai de santo, do meu baba, faz um tipo de movimento, eu subentendo que dentro da minha mediunidade, quando incorporar, eu tenho que fazer o mesmo para ser eficaz. Até a forma como ele fala, como a forma como Exatamente, o misifio, o biquinho do baiano, se o fulano fuma, o meu também tem que fumar, por mais que eu não seja fumante, sabe? Induções mediúnicas que com o tempo e com orientação, você vai entendendo lé com cré. Mas voltando, né? Então, quando eu saí dessa casa, eu procurei uma assistência, né, aliás, um direcionamento, e encontrei uma Yalorixá, né, uma mãe de santo no Candomblé, para a consulta do Merim de Logum, dos Búzios, né, e através disso ela me orientou e falou, né, Bru, você tem coroa, você pode fugir o quanto você quiser, mas uma hora ou outra você vai liderar uma assistência espiritual. Seja na Umbanda, no Reiki, no Candomblé, enfim, uma hora a tua hora vai chegar. Né? Porém, contudo, entretanto, quem coordena, os trabalhos de Umbanda são os caboclos. Né? Como é
a sua conexão com o seu caboclo. Então eu estava meio que nesse... Já tinha descoberto muita coisa, até que ele não era o seu Pedra Verde, que ele não era um curumim, um caboclo flecheiro, né, que eu sempre achei que ele ia bradar o mais alto brado e era o mais forte, né, subir na árvore, pegar manga e tudo mais. Não, esse é o Dayá. Não, na verdade, seu Folha Verde, ele tem o físico como se fosse de um índio idoso, né, de um pajé, né, do cacique, daquele Ele é senhor, um chefe mesmo de aldeia que fica sentadão no tronco e vai falar com você de uma forma bem devagar, né, bem paciente, bem respeitosa, te dá aquela lição, aquela história de vida, né? Esse é o Caboclo Folha Verde de Oxóssi. E aí, onde a gente entrou na liturgia da camarinha, né? Da preparação de qualquer tipo de pessoa para assumir uma casa de umbanda, né? E aí quem assume isso são os caboclos. E aí automaticamente comecei a me aproximar cada vez mais do seu Folha por conta da camarinha, principalmente. Né? E aí foi indo e foi até hoje. Né? Hoje ele é o responsável do Ilê. E aí a gente já colocou o Pai Antônio, certo. Que é o nosso grande chefe ali da parte espiritual. Exato. Da parte litúrgica. Ele é o meu mentor espiritual, vamos dizer assim, né, o Pai Antônio. E ele acaba sendo dentro da nossa casa o mentor de todo mundo espiritual. Né? Não que o Folha Verde não mandasse, mas assim, ele manda ao ponto de ele aparecer quando deu algum B.O. Quando aconteceu uma coisa assim muito séria mesmo, o Folha aparece, né? Se não, o Pai Antônio que dá a coordenação, é até pela própria filosofia, né? O Ubuntu é uma filosofia banto, é uma filosofia que provém de Angola, né? Vem daquela regiãozinha do banto. E os pretos velhos são da filosofia banto. Tanto é que o que a gente segue tem uma pegada mais de raiz africana mesmo, de cunho iorubá, de cunho de toda essa questão religiosa que vem da África mesmo. A gente tenta ao máximo colocar dentro da liturgia todas essas situações. Inclusive até os pontos, que alguns deles até hoje em dia são cantados em iorubá. Sim. Na maioria, culto nacional, culto de Umbanda, né? Buscar, por exemplo, o orixá através das linhas dos caboclos, né? Mesmo porque a gente não faz um xirê de orixá, né? Não toca e canta em Yorubá, não tem preceito e fundamento de candomblé, não tem preceito e fundamento de Ifá. Isso você precisa ter uma liturgia muito mais completa que hoje nós não temos, nem essa capacidade, nem essa audácia de falar que nosso culto é um culto a orixá. Não, nosso culto é um culto de Umbanda. Mas ele tem Mas as entidades trazem os laços, né? Trazem as falas, trazem os banhos, as ervas. Então, você falar que não existe uma influência africana dentro de qualquer culto de Umbanda, cara, desculpa. Não rola. Você tá fazendo uma Umbanda meio esquisita aí, né? Porque é a raiz, vem da cabula, né? Vem da macumba carioca, isso vem antes de Zélio, né? Enfim, vamos falar isso em outro capítulo, né? Mas a gente teve o Pai Antônio, que traz toda essa parte da cultura, das tradições. Sim. E a gente tem o Folha, que é o chefe, né? Então seria o diretor executivo, o cacique, né? Tem o CEL, tem o CIO, tem os diretores. E aí eu quero saber, isso é uma pergunta que eu quero fazer muito tempo atrás. Que bom. Aonde entra Senhor Meia-Noite? Muito boa pergunta. O Guardião da Meia-Noite, que é o guardião do nosso Ilê-Axé, na verdade ele sai na feitura da camarinha. Não é uma entidade que me acompanha, não é uma entidade que eu incorporo, nunca incorporei o Guardião da Meia-Noite. O Guardião da Meia-Noite é o guardião do nosso Ilê-Axé Ubuntu. Vamos supor, se um dia eu venho a falecer e uma outra pessoa assuma, essa outra pessoa conduzirá essa tratativa, esse tratamento com o Senhor Meia-Noite. Isso foi através de búzios, aí a Lorixá, na feitura da camarinha, no processo de preparação, né, que ali sempre há um Exu catiço, não Orixá, um Exu catiço responsável por aquele Ilê-Axé. Né, eu trabalho com o Exu, muito bem você conhece, né, mas no cuidado, né, no zelar, no guardar uma casa de axé, não é o Exu... Não é o Exu que trabalha com você. Exato.
Ele foi encaminhado pelo plano astral para falar assim, ó, vai lá, Exato. a sua responsabilidade é cuidar deles lá. Exato. E aí ele Exato. traz todos os soldados dele junto com ele. Exato. Mesmo porque eu não peço coisa para mim, pro meia-noite. Né? É só para ele ler. É para o Ilê, para os filhos, para os consulentes, para quem busca, né? Ao mesmo tempo que alguém conquista alguma coisa através da irradiação da esquerda, de Exu, né? A paga é para o seu meia-noite, né? Independente do que seja, se for uma vela, um charuto, ou até dinheiro, isso é revertido para ele, para a própria bebida, para as oferendas, para as velas, enfim, para a liturgia de Exu dentro da casa. Que interessante, então assim, aí já vem uma questão do fundamento. No caso do nosso fundamento, a gente tem o chefe no Folha, que é uma entidade que te acompanha, Sim. que trabalha diretamente com você, mas o guardião da casa em si, ele é responsável não só por você, mas por todo mundo que está abaixo. Exato. E de alguma forma ele não tem uma conexão próxima. Ele tem uma conexão de guardião mesmo. Sim, guardião, mas o meu laço com ele, vamos dizer assim, né, é do terreiro, não é da minha vida. Profissional, vamos dizer assim. não é pessoal. Profissional, matou, exato. Cara, que da hora, não sabia disso. É um laço que, assim, eu entro no nosso terreiro, né, minha primeira coisa que eu faço, bater cabeça no nosso congá sagrado, né, nosso Iliaxé, é óbvio, ter todo o fundamento de entrada, mas a primeira coisa que eu faço é pedir permissão pro meia-noite. Aquele Iliaxé não é meu. Né, tem dono ali, tem guardião ali, tem representantes de tudo que aquela egrégora trabalha, entende? Ali ele é o cara que manda prender, manda soltar, é o seu meia-noite, entende? Que não tem relação alguma com a minha caminhada, a não ser, óbvio, Sim, espiritual, né, mas não tem algo particular, como, por exemplo, o Pai Antônio, né? O Pai Antônio é um cara que eu acordo e eu rezo pra ele, entende? É totalmente diferente do seu meia-noite. Eu tenho máximo respeito, máxima gratidão, mas não é uma coisa que eu peço todo dia, constantemente, para a minha vida, sabe? Me conecto e me relaciono com ele constantemente. Não. Eu tenho essa compreensão que ali ele não é, né? Meu. Ninguém é, né? Nenhum deles são, mas não é algo particular, né? É da egrégora, e quem participar da egrégora vai ter a mesma coisa que eu. Entende? Talvez você só tenha mais responsabilidade e tome mais bronca. É tipo isso. A gente tem a parte legal, você tem a parte pesada. É tipo isso. Porque assim, quando provém também, né, os caminhos errados, os problemas meus, tá? Erros meus, né? Aí a bronca é direta, né? É tipo o dedo na cara mesmo, não vai subir ninguém. Então, e né? não sobe mesmo. Mas assim, não tenho o que reclamar, porque através da nossa comunicação que a gente vai criando, né? É uma entidade que me responde muito, de uma forma muito latente, viva, objetiva, simbólica, não é tipo assim uma indução, sabe? Eu acho que fulano falou comigo, sonhei, não existe com a meia-noite, é consulta, ali ou é sim ou é não, ele responde no búzio. Ele tá lá para te responder quando você fizer a pergunta para ele. Exato. Mas também não é assim, exato. Vou conseguir um emprego, tal. Não, isso não é o tipo de pergunta. Conversa com o seu. Minha tipo de pergunta é, posso abrir? Tá tudo bem? Todos os filhos estão bem? Preciso me preocupar com alguém? Esse tipo de pergunta. É do Iliaxé, entendeu? E aí você faz essas perguntas todas para conversar tanto com o meia-noite, através do Obi. Não, o Obi é uma outra liturgia, cara. O Obi é uma outra... Então você conversa com magia agora eu fiquei perguntando, agora eu quero saber. Como é que você conversa com meia-noite? Então, meia-noite, quando a gente foi fazer a fundamentação da camarinha, você fundamenta instrumento para isso. Entende? Tá. Então pode ser feito com búzios, pode ser feito até com outros instrumentos. Com o Obi não, porque o Obi é uma consulta divinatória. Você só consulta orixá. Se você pegar um Obi, alguém falar assim, eu fiz uma consulta aqui com o seu tranca-ruas e consultei Obi. Tudo bem, é fundamento do cara, mas não é o meu, entendeu? Eu não entendo como consulta Obi sem ser relacionado a nenhum orixá. Obi orixá, na minha cabeça, tá? E acho que na maioria. Esse é o fundamento e o fundamento com o qual a gente segue lá. Exato. Obi entidade, não. Até búzios ainda precisa de uma preparação de um cara que tem, como vou dizer, que tem uma sabedoria para esse tipo de trabalho, entendeu? Porque assim, se você for falar de Umbanda,
a Umbanda mesmo raiz, se eu falar Umbanda, Merindilogum, os 16, né, o búzio, é uma coisa que muita gente vai torcer o nariz, vai falar assim, mas peraí, Umbanda com búzio, nada a ver, Umbanda com obi, nada a ver, Umbanda com sei lá o que, nada a ver, né? Mas há uma ignorância muito grande de não compreender que a Umbanda saiu de um monte de raiz de outras milhares de religião, de fundamento, né? Você tem kardecismo aí, vixe, catolicismo, hinduísmo, o candomblé, vixe Maria, uma maçaroca. E aí você traz da hierarquia do seu zelador, né? Da sua cultura que você herda, para até se tornar um filho e aí gerando, fazer sua camarinha, ou abrir um terreiro ou não, enfim, mas dá sequência na tua caminhada espiritual. Agora a gente chegou nesse ponto de onde entrou meia-noite, onde tem já o Folha, onde tem o Pai Antônio. E agora a gente volta para te perguntar, quando foi que o Folha chegou para você e falou assim, filho, é o seguinte, agora o negócio vai ficar feio para você. Que agora eu quero que você vá lá e abra o negócio. Então, isso foi na consulta com Ialorixá, né? Ou seja, uma mãe de santo. Quando eu saí daquele terreiro, que eu tive a orientação, né? E aí saiu como ele sendo o cuidador da Casa Ubuntu. E ele solicitando, né? Mas é ele que estava pedindo para você, te orientando. Não, na verdade é assim, Will, isso às vezes até é um pouco confuso, né? Porque tem-se em mente que a entidade exige, que o orixá pede. De verdade, isso não acontece. Né? Faça isso, senão o orixá vai ferrar a tua vida, vai desgraçar seu caminho. Orixá é divindade, você nunca vai ter um infortúnio por conta de um orixá, nem por conta de uma entidade. O seu Exu vai fazer isso se você não fizer. Exu trabalha com lei, se você fizer merda, Exu vai te ferrar. Se você fizer por onde, Exu não vai te dar, ele vai abrir caminho para que você chegue até lá, entendeu? Mas a responsabilidade é sempre sua. Então, nos caminhos que se abrem, como eu falei da Ialorixá, né, a indicação de seu caminho se direciona para isso. Ou se abre hoje, ou se abre daqui 3 anos, ou daqui 5, ou daqui 10, ou daqui 20. Isso está no seu caminho. Quanto antes você fizer, antes você seguirá pelo seu caminho. Né? Porque aí muita gente fala assim, minha essência é ter, sei lá, é ser advogado. A minha essência é isso. A gente sempre procura, através da profissão, encontrar nosso valor. E é aí onde a gente começa a fazer merda. Porque a gente confunde valor com preço. Entendeu? Se você falar assim, por exemplo, o que você faz de bom, Will? Eu gosto, sei lá, de tocar gaita. Entendeu? Aí a pessoa vai falar assim, você ganha dinheiro com tocar gaita? Não. Então não é tão valoroso. Entende? Quando você pergunta, Will, quem é você? Eu sou dentista. Não, quem falou da tua profissão? Não estou falando da sua profissão. Você é um bom pai, você é um bom irmão, você trabalha no centro de Umbanda, você trabalha na ONG. Entende? Você tem várias ocupações. Mas geralmente a gente coloca a ocupação que gera alguma coisa financeira e monetária. Entendeu? Aí é onde é a cagadinha, onde você começa a se perder. Entende? Então, até dentro da filosofia Ubuntu, até dentro da filosofia de Umbanda, ou da filosofia de traço africano, né, de matriz africana, a filosofia é introspectiva. Né? A religião não é para você se tornar um bom médium, é para você se tornar um bom espírito em evolução. Então, se eu tenho dentro de mim que eu quero ser uma pessoa melhor evoluída, né, uma pessoa evoluída, ser um bom espírito e seguir o caminho que a espiritualidade tende, para que eu vou ficar fugindo? Eu vou na minha contramão do meu trabalho espiritual. Eu tenho medo, eu não tenho condição, eu não tenho isso. Sim, mas não é você. Para de achar que você é o super-homem. Entende? Não sou eu que vou dar todas as consultas, não sou eu que vou cuidar de todos os filhos, não sou eu que vou incorporar todos os espíritos. Não, amigão, eu vou ser um gerente geral de um Eliaxé, para fazer as pessoas terem responsabilidade, tá com uma roupa boa, barba feita, com desodorante, às 8 horas na sexta-feira, para estar pronto para o trabalho. Começou a gira começou 8h30. Incorporou-se o responsável da gira, eu não tenho mais responsabilidade sobre aquilo, eu não mando mais nada. Se põe no seu lugar, saiba o seu tamanho, sabe? Então, a minha obrigação é fazer com que as pessoas entendam o que é aquilo e se comportem em respeito até a liturgia começar. Entende? Então, esse é um gatilho que a gente precisa compreender, sabe? É a troca de pensamento quando você começa a entender que você tem uma tarefa a ser realizada, mas que você não tem o controle sobre todas as coisas que estão envolvidas nela.
É, uma coisa que eu escuto bastante, inclusive, do Marabô, né? Ele fala assim, você é protagonista da vida, não o dono dela, né? Para você entender que... isso eu escutei até do Cortella, eu escuto bastante os áudios do Cortella, e ele fala muita coisa assim, não com as mesmas palavras, mas nesse sentido, né? De que você precisa direcionar sua vida para o norte que você almeja, né? Mas não quer dizer também que se você fizer exatamente tudo aquilo que você planejou vai acontecer, né? A vida é maluca. Nossa. Eu respondi o que eu te falei? Porra, respondeu. E eu acho interessante porque faz a gente também se colocar numa posição de como é que eu faço parte dali, qual é a minha postura e como eu devo estar lá dentro. Isso é importante. Sim. Mas aí vamos lá. Ainda preciso saber, voltando naquele ponto, você já tinha todas essas informações, chegou, aí eu fiquei sabendo uma vez que teve uma história onde a ONG é muito importante para o trabalho do Ubuntu. Sim. E aí onde entra a ONG? Putz, a ONG é a fundamentação, né? A ONG é a raiz. A ONG é o princípio. Muita gente fala, né? Haver o terreiro, depois se fundamentou a ONG. Na verdade, não. Na verdade, as primeiras aparições, vamos dizer assim, né, do Pai Antônio, foi falando sobre a filosofia Ubuntu. Foi comentando sobre a união das pessoas, né? E através dessa união que fortifica a individualidade delas. É bem interessante, bem filósofo mesmo, né, o processo. E aí, em uma dessas aparições, eu estava com algumas outras pessoas que hoje são... Quem são os fundadores os fundadores, da ONG, do Ubuntu? vamos Quem estava lá muito no começo bem. Quem com você? estava lá no começo comigo, né, foi a Gabri e a Gabriela, que é uma amiga gigantesca da minha esposa, né, que sempre foi, né, hoje também é uma das minhas melhores amigas, né, e a Patrícia, que hoje é a presidente, que é minha esposa, né. Então estávamos nós três com uma outra pessoa também, que não faz mais parte do nosso vínculo de amizade, não é uma briga, não é nada, mas Só nós três, né, e mais uma outra pessoa, mas que não teve nenhuma briga nem nada, simplesmente destinos que são a jornada diferentes, dela tocou pro outro jornadas e caminho. tal. E aí a gente foi convidado para começar um trabalho de doação com brinquedo infantil. Era bem próximo do Dia das Crianças, né, e aí a gente começou a fazer, eu, a Paty, Patrícia e a Gabi. E quem pediu isso para vocês foi o Pai Antônio, foi certo? o Pai Antônio. É importante a gente ter essa informação. Vai lá. Foi o Pai Antônio. E aí a gente, vamos lá, bora, né? Claro, vamos aí, vamos ajudar, e tudo bem, tudo bem. Aí começamos a conversar com alguma galera, nós vamos fazer isso, quem quer participar, né? E choveu de gente, uma galera, né? E tudo mais, tudo bem, que bom, vai funcionar, né? Foi passando o tempo, né? Galera, hoje eu não posso, hoje vou fazer a unha. Mas é que meu papagaio fugiu, Vou levar a avó no começou a dar um monte... jiu-jitsu. tipo assim, vou levar a avó no jiu-jitsu. Enfim, papo vai, papo vem, ficou... Quando eu me vi, né, tava eu e a Paty com alguns brinquedos em casa, né, e a gente, vamos fazer o que com esses brinquedos? Onde eu vou levar esses brinquedos? Já começa daí. Eu fico imaginando um senhorzinho de chapéuzinho branco do seu lado assim, vamos, passando a hora já. Foi vamos, tipo isso. Vamos. E aí a gente pegou o carro, né? Pegou o carro, colocou os brinquedos lá dentro, fomos atrás de uma ONG. E anda pra lá, anda pra cá. A Patrícia lembra do local, eu não lembro nem do lugar. Se me falar onde é o bairro, que não faço ideia. E aí a gente acabou achando um orfanato, se não me engano. Acho que a Patrícia pode contar melhor essa história. Qualquer dia a gente convida ela para chamar para ela entender. Para falar sobre a ONG. Falar e aí ela sobre conta a essa ONG, história da versão, exato, a visão dela. Muito bom. E aí entramos lá e foi assim, para ser muito sincero, foi péssimo. Foi horrível, foi triste, foi... Putz, sabe quando você entra querendo falar, agora estourei, vou ajudar um monte de gente, vou fazer uma boa ação, vou sair com o coração grandão. Sabe? E você vê a mediocridade do ser humano. Foi horrível, de verdade, viu? Foi péssimo. Foi legal porque a gente estava levando brinquedo para criança, sabe? Sabia que através daquele ato ia vir uma alegria, né? Uma benevolência sequer, assim. Mas vocês esperavam chegar lá e estar num lugar bom, num lugar limpo, num lugar legal, bem amparado, tudo certinho. Foi horrível. Eu nunca me esqueço que a gente passou, assim, a moça, né, a recepcionista lá, a pessoa que ia apresentar pra gente a ONG, a gente passou pelos quartos, ela falou, aqui é um quarto, aqui é uma cozinha, óbvio, aqui é um não sei o quê, aqui fica as crianças, aqui é a brinquedoteca, mas tipo, não era um quarto com um carrinho e um negócio solto lá, sabe, assim, bem humilde, bem ruim, bem ruim.
E aí, no fundo, assim, eu pelo menos ouvi um bebê chorando, né? Um bebê recém-nascido, devia ter uns 3 a 5 meses, assim. Não me recordo a idade, Sim. né? Tal. E aí era uma porta, como se fosse aquelas portas dos balcões, sabe? De varanda, assim, no meio do quarto, no primeiro andar. Aí ela abriu e falou assim, esse daqui é o fulano, nem lembro o nome do bebê, né? É o nome do, sei lá, é o João, Júnior, né? Só que ele tava chorando muito, sabe? Um bebê de, assim, fazendo Tava muito escarcel. desesperado. Aí, tipo, eu olhei pra Patrícia olhou pra mim, o que a gente tava esperando? Que ela falasse, só um minutinho, eu vou pegar o João, porque ele tá... Vou acalentar ele. O que ela fez? Fechou a porta. Já viram o João? Fecha a porta e vamos continuar a visita. Então eu e a Paty ficamos assim, tipo, mas ela vai deixar o João aí? Tipo, o João não é um brinquedo, o João não é um bonequinho que é só tirar pilha. Aí ele pegou e falou, então, ele não é um brinquedo, né? Calma, né? E aí, né? Só sei que assim, que foi tão frustrante que eu acho que uma coisa que a gente mais queria era ir embora logo daquele lugar, deixar o brinquedo ali, voltar pra casa e pedir desculpa pro Antônio, sabe? Porque na verdade foi uma desorganização nossa, foi uma falta de planejamento nosso. Né? Algumas pessoas também que falaram, vamos, chegando na hora deram para trás. Né? Enfim, vários problemas acontecendo, mas acredito que foi uma falta de preparo nosso mas eu posso também. te contar uma outra visão? Claro, eu gosto de falar que tudo na vida tem, como você falava, perspectiva. Uhum. É a questão da forma como você enxerga, a sua visão, a visão do outro e a verdade. Sim, sempre tem três, né? Como eu consigo enxergar isso, essa situação toda? Eu fico imaginando que aquilo era mais uma lição. Você precisava estar lá, você precisava ver aquilo, porque o pai Antônio estava do seu lado, falando para você assim, tá vendo que eu preciso que você mude? Sim. Você não vai conseguir mudar o mundo inteiro, mas de alguma forma você e ela, juntos, vão conseguir mudar alguma coisa. E o mínimo que vocês fizerem já vai ser bom para milhões de pessoas. Então, a primeira vez que você me contou essa história, eu via você e a Paty um do lado do outro com um semblante horrível, um cara de gol derrotado, contra. de gol contra, tipo colocando milhões de pesos e culpas dentro de si e o pai Antônio ali do lado, tá vendo? Já viu o que precisava ver? Agora vai embora e faz o que precisa fazer. Foi mais ou menos isso. E não parou por aí, óbvio, né? A gente apanha bastante. É lógico. Mas enfim, essa foi a primeira ida. Aí, beleza, então nós vamos se organizar e agora vamos montar a ONG. Imagina, isso foi tão deprimente, isso foi tão ruim mesmo. Tirou as pernas, tirou o chão de vocês por um bom tempo. Que eu falei, eu não quero nunca mais saber de benfeitoria, de ajudar os outros. Não dá, não tem um coração, não tem um preparo, não tem dinheiro, que de fato a gente não tinha mesmo, né? Não, continuamos sem. Brincadeira, a gente tem uma vida um pouco melhor, graças a Deus, mas por muito trabalho também, né? Mas por muito tempo a gente falou assim, deixa quieto esse negócio aí de ajudar os outros, porque eu não tenho nem roupa para isso, sabe assim? Não tenho roupa para isso. Eu falei isso pro papai Antônio, eu falei assim, pai, eu não tenho como ir de carro, eu não tenho carro para ir lá. Ele virou para mim e falou assim, quando eu tava para ir para ONG, para ir pro Ubuntu, que eu tava começando, quando eu era só consulente, e ele falava para mim, vai fazer o curso. Eu falei, mas eu não tenho carro. Ele falou assim, vai que a gente vai dar um jeito de dar o carro pra você e chegar lá. E nos dias que tinha o curso que eu precisava ir, sempre tinha como fazer. Então, por mais que você quisesse eu não tenho roupa pra isso, ele ia te dar a roupa. Tipo isso mesmo. Grandes lições, né? A gente ouve a gente ouve falar de Exu, né? Dê o passo, Exu põe o piso. Né? Não espera o piso aparecer para começar a dar o passo, a ter iniciativa. E aí dentro da espiritualidade é assim que funciona, cara. Tenha fé, né? Entenda o caminho, porque senão, para quem tá perdido, qualquer caminho leva a algum lugar. E aí você fica caminhando, não chega a lugar nenhum. Né? Então cria um propósito, tenha fé e vai embora. Né? Mas isso funcionou e não de forma imediata. A gente não chegou a 100 toneladas de doação. Que bonitinho, dá um saquinho de arroz para ele. Não, foi muito pelego. Né? E isso, o mérito da alimentação vinda da ONG, totalmente Patrícia Gabi. Totalmente. É um louro que eu não posso receber, não posso merecer, não tem. Eu sou um apoiador, um braço ali. Né? Agora, a responsabilidade mesmo, a minha é terreiro. Entende? Na ONG eu sou um braço ali, eu sou um voluntário, eu sou um parceiro, eu sou um ajudante ali. Entende?
a proporção que a ONG se tornou, a seriedade, até o profissionalismo da ONG é das meninas, é da Gabi, da Paty, os louros são totalmente dela. O amor, o carinho, né? Você tentar substituir a Paty do lugar que ela hoje ocupa, não faz sentido nenhum para mim, né? Ela é o coração, ela é... Se eu falo, eu me emociono, né? Não tem como tirar ela dali. E assim, se tirar, até as pessoas que recebem as cestas vão falar, mas peraí, cadê a Patrícia? Não, mas tá aqui a cesta, tá? A cesta, obrigado. E aí a Patrícia tá aí? Como acontece até hoje, né? Independente do lugar onde a Paty esteja, né? Na produção da cesta, ou na parte da administração, ou lá dentro e não ter acesso ao público naquele dia de entrega e tudo mais, ou não tá andando na rua, como muito tempo ela ficou afastada das entregas na rua por conta da Lara, né? Da gravidez e tudo mais. Mas ela é a cara, sempre foi, e de verdade sempre vai ser, né? Por isso que eu acho que até em determinado momento isso é sadio, né? Tipo, eu não me envolvo da metodologia como ela desenvolve a ONG, que para mim é a cara dela, né? E ao mesmo tempo ela também tem esse respeito, né, com o terreiro, que onde também ela é meu braço direito no terreiro. Mas cada um tem seu ponto, e isso é muito bem entendido. É que o que dá para entender de fora, o que dá para ver de fora, quando eu paro para pensar em entender como é que é a logística, como é que as coisas funcionam. Mas a gente briga também, tá? A gente briga, a gente discute. Vocês são casados, né? Então, né? Entendeu? Pois ela quer me matar, eu também às vezes. Não, amor, entendeu? O nome disso é amor. Amor. Não, o nome disso parede. É casamento. Ai, meu Deus. Vamos falar sobre casamento macumbístico no outro dia? Vamos. Volta pro assunto. Tem muita mulher nesse lugar. Então, assim, mas assim, É verdade, tem muita filha de Oxum, tem muita mulher no terreiro. Vamos dizer assim que no Ubuntu a gente tem acho que 70% de mulher, se não for mais. Acho que 75%, 80% são mulheres. E aí a gente aprende o quê? Que quanto mais calado a gente fica, menos a gente apanha. Minha mãe, né, trabalha dentro do Ilê, é uma IA, é a responsável por muita coisa. Minha esposa é trunqueira, né? Que, na verdade, a gente lá não tem título de nada, né? Todo mundo é irmão de santo lá, todo mundo tem a mesma hierarquia, o mesmo respeito. Algumas responsabilidades, mas são necessárias, né? Para segurar o BO, né? Enfim. Mas o que eu estava falando sobre a questão de enxergar são os pilares. Os pilares que vocês têm. Sim. Você tem uma função, a Paty tem uma função extremamente importante. Eu acho que não consegue, assim, talvez até... O terreiro talvez não consiga sobreviver tanto sem a ONG, quanto a ONG consegue sobreviver sem o terreiro. Eu acho que os dois têm as suas importâncias. Eu acho que sim. Mas é que assim, esse equilíbrio ele é tão perfeito, cara. Ele é tão perfeito que é assim, eu não sei nem explicar direito, cara, de uma assistência espiritual e uma assistência social, né? Só que por algum momento, por algum tempo, você consegue viver sem uma assistência espiritual urgente, sabe? Isso que eu tô falando, sim, tem as suas medidas dentro de uma lógica, né? Agora, comer não, né? Você consegue ficar sem um passe um dia, né? Agora, você não consegue ficar um dia sem comer nada. Se você não tiver os médiums, os guias vão estar lá. Exato. Os amigos espirituais vão estar lá. Matou a pau. Você pode rezar na tua casa, entendeu? Mas comer, você precisa de comida, você precisa de algo físico, né? Você precisa do básico para você se manter pelo menos consciente, né? Porque sem isso não adianta nada. Você tem a consciência, mas você não come até daqui a pouco você desmaiou. E você vai rezar onde? Você vai dar passe em quem? Uma pessoa desacordada. E uma vez eu tava... É engraçado que isso acaba virando um trabalho, né? E eu enxergo assim, o trabalho das meninas, da Paty, da Gabi... de todos os voluntários que estão lá dentro da ONG, como cada vez que eles colocam a mãozinha sobre alguma coisa que vai ser doado para alguém, tem ali também muito axé que está sendo enviado. Com certeza. Então, assim, por mais que aquela pessoa não seja nem da religião, mas ela em algum momento ela recebe aquele axé. Indiferente do como ela vai interpretar isso ou não, mas vai chegar um pouquinho para ela. Ela não precisa ir ao terreiro para que isso aconteça. Não. Na verdade, nem ela nem ninguém, né, Will? Você pode ter amor pelas coisas e não tem relação com religião. Tem relação com humanidade, né? Humanidade, Deus,
cada um na tua compreensão divina. Na ONG a gente fala muito sobre isso, né? A gente fala sobre humanidade, sobre amor ao próximo. Quem é esse próximo? Não sei, cara. Você é próximo, então é você. Entendeu? Vem cá, me dá um abraço, seja acolhido, conta a tua história, vamos trocar experiência. Né? Ubuntu para você. Né? Ubuntu não é religioso, é uma filosofia africana, mas é de uma aldeia. Né? Não está falando sobre religião Ubuntu, né? Não tem nada a ver. No final das contas, acaba sendo sobre amor e caridade. Exato. E aí a gente acaba voltando para aquela história de uma criança chorando e de uma sensação ruim e de uma sensação que tinha que ser mudada. Sim. Mas isso deu uma abafada muito grande. A gente ficou muito tempo aí, um tempo muito longo sem querer falar de ONG, sem falar de nada. A ONG foi... A Patrícia, com certeza, tem as datas exatas, assim, eu sempre fui muito péssimo. Sabe por que isso? Data. Porque tem, de acordo com a biologia, X e X. Eles são perfeitos. Já o seu é X e Y, falta uma perninha. Então falta um negócio ali. Entendi. Então, com certeza, o meu tique-tique, ele falta até mais. Porque eu sou péssimo com data. Mas, assim, foi pouquinho antes da Covid, né, que a gente não, né? A Patrícia e a Gabi teve essa compreensão de tipo assim, e aí? Né, hoje, graças a Deus, a gente tem arroz e feijão para jantar. Mas se já tinha pessoas que já não tinham isso, agora tá mais alarmante, né? Agora tá pior. E aí ela foi conversar, né, com um dos amigos espirituais. Aqueles meninos. Né? E aí a fala foi exatamente essa. Você quer? Começa. Não, mas eu vou fazer. Começa. O que você quer fazer? É cesta? É alimentação? Você quer dar presente? Começa. E aí a gente começou com um número baixo. Aí fizemos que nem uma pessoa lá que não tinha meta e dobramos a meta, sabe assim? E as coisas foram acontecendo e furou a parede. Furou. Porque aí abre o buraco e as coisas passam por dentro dele. Tipo isso. Deixa eu aproveitar, vou arrumar. Então, aí fomos doando as metas, foram aumentando, e isso foi começar a tomar uma proporção gigante, né, onde a gente já nem tinha mais mão para fazer isso, não tinha mais carro para fazer isso, né, até porque a suspensão de carro tem uma limitação. Sim. Né, e cesta básica pesa. Muito. Então, enfim, acho que esse é um processo que a Patrícia pode explicar muito melhor. A gente foi conversar sobre Mas isso foi caminhando, ONG, terreiro, ONG, ONG, terreiro, ONG, né? E até hoje é um paralelo, para mim, crucial. Terreiro e ONG é Ubuntu da mesma forma, sabe? Acho que é uma sequência, uma consequência, sabe assim? Até a maioria dos trabalhadores do Ubuntu Terreiro são trabalhadores voluntários da ONG, né? Existem também pessoas da ONG que não têm relação alguma, nem com a Umbanda, nem com a Candomblé, nem kardecismo. Elas são humanas. Que é o que precisa. Quero fazer parte. Né? Tem muito voluntário que já recebeu cesta, inclusive. Né? Então também fala da própria humildade. Né? Porque assim, você trabalhar numa ONG é um processo muito complexo da compreensão. Você fala assim, eu vou trabalhar lá porque eu quero ajudar os outros. Cara, o quanto você se refaz dentro de uma ONG, quanto você se ressignifica dentro de uma ONG, quanto que você compreende a lidar com pessoas, a lidar com você dentro de uma ONG. A lidar com a dor. A lidar com a dor. Cara, é muito gigante. De verdade, eu gostaria que todo mundo, pelo menos uma vez, participasse de um trabalho voluntário dentro de uma ONG. Não o Ubuntu. Óbvio que é bem-vindo no Ubuntu e a gente precisa mesmo de braço. Mas em qualquer ONG. Só vai e faz alguma coisa. Só vai e faz. Deixa de um dia você ir cortar o cabelo, sei lá, ou jogar videogame, ou ficar olhando pra cima e faz alguma coisa útil, entendeu? De verdade. Para os outros, não, pra você. Você vai ver como tem utilidade pra você, como o seu dia vai ser... Você vai chegar em casa e vai falar, hoje o dia valeu a pena. Tô cansado, mas eu fiz. Pra mim, pros outros, exatamente. É construtor. Muito bom mesmo. Beleza. Então, assim, o terreiro já estava em andamento, já tinha começado, você já tinha feito a camarinha, já tinha feito os assentamentos, já estava começando. Onde foi que começou o terreiro? O lugar, você está falando? O lugar. Ambiente.
Então, foi bem legal, essa história também é bem bacana. Na verdade, eu tinha saído desse último terreiro, né, e aí uma das pessoas que eram atendidas, né, pelo meu trabalho mediúnico, né, conversava com as entidades que eu incorporo, né, me achou no Facebook, né, na rede social e tal, e perguntou onde eu estava indo, né, enfim. Na época eu estava bem desgostoso, né, das pessoas, não da Umbanda, né, e aí eu decidi por um momento ter sexta-feira, né, porque assim, eu não me lembro da minha adolescência indo indo num boteco sexta-feira, eu não me lembro. Todas as minhas sextas-feiras eu estava dentro de um terreiro de Umbanda, né? E aí eu peguei e falei, quer saber? Eu tenho minha esposa, não tenho filho, eu quero aproveitar um pouco, né? Sair um pouco na sexta-feira, então eu conversei com ela, o nome dela é Nancy, uma pessoa que eu tenho uma gratidão gigantesca, um respeito muito grande. E aí eu falei, Nancy, não tô em lugar nenhum por enquanto, né? E assim, nem tenho muita pretensão de estar, né? E ela falou, tudo bem então, né? Se mudar de ideia, me chama, me avisa, né? Eu gostaria de visitá-los e tal. Inclusive, eu vou fazer a inauguração de um ambiente profissional que, por intermédio das entidades que você trabalha, eu consegui conquistar. Então, a inauguração vai acontecer, eu gostaria muito que você estivesse presente. Só que eu não conhecia a pessoa, né? Você não tem intimidade, né? Sei, conheço essa história. Aí eu agradeci e tal, o convite de uma forma muito educada, mas eu peguei e falei assim, nada a ver, né? Tipo, o que eu vou fazer? Não conheço a pessoa e tal. Conversei até com a Patrícia sobre isso. A Patrícia falou, eu acho que você deveria ir. Né? Até por incentivo da pessoa, ela está começando um negócio novo, saber que você está lá pode ser alguma coisa motivadora para ela, né? Fez total sentido, né? E aí foi, né? Sabedoria feminina. Pois é. E aí eu lembro que no dia tava chovendo muito, né? Tava muito frio e tal, eu lembro muito disso. Eu não conhecia o lugar, tal, aí cheguei lá, não conhecia ninguém, meio assim, né, tipo, a Nancy me recebeu como se fosse um amigo de muito tempo, né, e foi super, assim, putz, a Nancy foi fantástica, como ela sempre foi, né, e aí conheci o espaço lá, beleza, bacana, né, e ela trabalhava na época na época não, até hoje, né, com tratamentos holísticos, né, ela fazia aplicação de reiki, aquelas massagens. Puta, a massagem da Nancy é fenomenal. Tá com alguma dor, tá com algum. Sabe o que você fala? Para o mundo, eu preciso parar e foi assim, ó. Nancy, é a primeira que você lembra, né? Com as pedrinhas dela, a bruxinha Nancy. E aí ela pegou e falou assim, no final da noite eu vou fazer um sorteio de uma massagem, né? E tudo mais, Eu falei, massagem, brincando, não sei o quê. Ganhei a massagem, fui sorteado. E aí fui fazer a massagem, isso é marmelada. Fantástico, dormi 2 horas lá, né, porque babei lá, né, muito, muito bom mesmo. E aí a gente tava conversando e ela comentou comigo, ela falou assim, Bru, a minha casa, ela na parte de trás tem uma outra, como se fosse uma edícula, né, se você quiser, você pode localar, né, e fazer o centro lá. Eu falei, pelo amor de Deus, eu quero saber de centro, eu ainda mais vou abrir né, vou receber gente, eu tenho que entrar na tua casa, passar por um quintal, invadir sua privacidade. Não faz sentido nenhum isso pra mim, né? Obrigado, agradeço, nossa, é muito educada, né? Beleza, tchau, né? E fui embora pra minha casa. Beleza. Um tempo atrás, a gente tava conversando, né? Eu, a Patrícia, o Bill, que é um dos filhos da casa, né? Um dos fundadores da casa, né? Não só filhos, e a Karina, minha irmã. A gente estava no espaço numa sexta-feira, tomando cerveja, comendo os espetinhos lá de churrasco, e aí foi onde a gente falou, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Porque assim, a gente já estava com alguns sentimentos de não ficar mais nessa casa e nós 4 saímos juntos, né? Com outras pessoas também, enfim. Mas essas 4 pessoas, eu, a Patrícia, a Karina e o Bill, nós estávamos juntos lá aproveitando nossa sexta-feira de licença da macumba. Né? E a gente falou, e agora o que nós vamos fazer?
Férias. Né? Nós não temos mais pai de santo. Na época ali, eu era um médium como qualquer outro, qualquer ali, né? Fazia meu trabalho Mas já tinha mediúnico. visto que em algum momento ia ter um trabalho. Eu não me lembro, eu acho que já. Tinha Eu visto acho a que coroa. já, mas isso não fazia parte do processo. Entendeu? Não fazia perto. Nem não lembrava fazia que isso existia. Não, tipo, vamos abrir um terreiro. Imagina, eu tava correndo. Mesmo porque tem custo, viu? Sim. Abrir um terreiro não é abrir a porta e recebe. Só de fundamentação de macumba é caro pra caramba. É o guidar pra todo lado, é vela, entende? Fora montar um congá, você precisa ter imagem, enfim, isso a custa. A história do congá é legal também, depois eu vou contar. Enfim. Aí pensamos, né? Bom, se a gente podia fazer, se a gente alugasse um quartinho, sabe tipo assim, aqueles quartinhos de locação? A gente pudesse locar um quartinho desse pra gente colocar nossas coisas de macumba, porque todo mundo era pelo menos médium ali há 3 anos, no mínimo. Tinha bastante coisa. Então tinha guia, tinha os fundanguinha, tinha todas as coisas das suas entidades, né? Então a gente queria usar aquele espaço para fazer nossas orações, entende? Para fazer minha oferenda, para fazer, sei lá, meu banho de erva, para eu cuidar da minha espiritualidade, né? E aí eu lembro que a gente falou sobre um valor X, que era o mesmo valor que a gente pagava de mensalidade no último terreiro. Então a gente falou, se a gente pegar esse X vezes 4 e achar um lugar, né, eu dou X, a Patrícia dá X, a Karine e o Bill, 4 vezes X. Se a gente achar um lugar que esteja mais ou menos nesse valor, a gente loca e fica lá. Beleza. Fomos embora, não sei o quê, eu e a Paty, não lembro nem se... A gente já morava junto, eu e a Patrícia. Aí fomos cada um para cada canto, aí ficamos quietos. E passou dia, passou semana, passou um tempo e tal. E aí eu fiquei naquele e se? Aí eu falei, bom, custa nada, né? Se, vou te falar. Aí, oi Nancy, tudo bem? Então lembra daquela proposta lá? Posso dar um pulo para conhecer aí? Ela, claro, vou fazer um café e tudo mais. Já ganhou um café de graça. Opa! Aí cheguei lá, um lugar super delicioso. Cara, cheio de matinhos em volta lá, né? E eu gosto pouco, né? Quase nada. Já fiquei olhando, falei, que legal, achei um alecrim ali tem uma coisinha de arruda, um boldo. Eu tinha uma plantação, tem uma plantação de boldo, né? Muito bonito, né? Grande pra caramba, até difícil de encontrar hoje em dia. Ela falou, então, Bru, tinha uma churrasqueira, né? Tinha um cantinho, eu falei, bom, ali até dá pra, no momento X, né? Rolar um churrasquinho, uma breja e tal. E o quarto. Um quarto bem assim, mais ou menos um 3x3, né? Vamos por aí uns 9 metros quadrados. E dentro desse quarto um banheiro, né? Falei, fechou. Tem um banheiro, tem mato. Não precisa de mais nada que o macumbeiro quer. Um piso, um banheiro e mato. Bebê. Eu zerei. Zerei. Aí eu peguei conversando com ela, mas e aí como funcionaria? Ela falou, Bruce, se você quiser, tem uma entrada lateral, não passa por dentro da minha casa, então vocês fiquem à vontade e tal. Aí eu falei pra ela, mas e quanto você alocaria isso, né? Aí ela pegou e falou assim, eu nunca pensei em locar, porque tá dentro da minha casa, Bru, é uma casa, né, um quartinho no meu quintal, né? Aí ela pegou, aí eu peguei e falei assim, 4x, né? Aí ela pegou e falou, aí ela começou a chorar, se emocionou. Aí eu fiquei preocupado, falei, putz, será que eu falei muito baixo, desvalorizei Fiz merda. Né? Ai meu Deus, caramba, fiz merda, né? Aí eu falei, Nancy, pelo amor de Deus, desculpa, mas por que você tá chorando? Ela falou, porque eu me consultava com uma entidade de um certo médium que quando eu fiz a locação do meu espaço holístico, para eu não me preocupar com dinheiro, porque uma outra pessoa pagaria esse espaço, né? Aí eu peguei e falei assim, e quanto que você paga lá? Ela falou, o valor de 4x. Aí eu falei, caramba, então acho que lascou. Né? Aí eu olhei pra ela e falei, então, mas se eu fosse locar, eu ia precisar de algumas coisas que a gente precisa para uso litúrgico. Ela, o quê? Aí eu falei, alecrim. Ela falou, tem plantado ali. Ah, tá, então a gente vai precisar de boldo. Ah, tem ali também. Arruda, guiné, tem ali e tem ali. E caramba, aí eu comecei a falar umas ervas, tipo, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara. São Jorge, Santa Bárbara. Eu falei, caramba, todas as ervas que eu tô falando, ela tem e tá plantado. Aí eu falei, mas peraí, Nancy, o que deu a louca de você começar a plantar árvore? Ela falou, não, todas as consultas de Exu que eu ia, essa entidade ia pedindo pra eu plantar uma planta diferente. Ou seja, cerveja, né? Aí
Eles Foi só lá. prepararam antes de você querer fazer qualquer coisa. Aí nós falamos, então acho que eu não posso ser tão teimoso assim, Né? né? Aí voltei pra casa, falei pros 4, né? Falei, então, acho que eu achei os 4x. Achei uma casa que tem pé de pato, pena de pato, nada que nem pato e faz quack. Eu acho que é um pato. Tipo isso. Foi bem assim. Aí vamos marcar de vocês irem lá. Ai, vamos, todo mundo já ansioso e tal. Aí, óbvio que fomos lá, a Nancy, né, super bem educada, né, receptiva e tudo mais. E aí deu certo, a gente locou esse espaço. E aí, de início, não era para abrir gira, não era para fazer nada disso, era pra gente se cuidar mesmo, né? Mas macumbeiro atrai macumbeiro, né? E aí começa, sabe o que é? Fulano não tá legal, será que você não podia dar uma olhadinha? Não sei o quê, e leva um, e leva outro. Aí vem a família, né? Ah, família é família, você não vai atender família. Não, família não traz carrego. Família não tem regum, né? Não vai acontecer nada, não traz aí. E aí a gente começou, tipo, a se reunir e ir mais pessoas lá. Tanto para o culto, mas para ser, vamos supor que, cuidadas também, né? Como a gente fazia dentro, na outra casa, no Ateliê Axé. Aí, nesse momento, foi o derradeiro de eu puxar o freio de mão e falar, não, para. Ou a gente profissionaliza o negócio, ou fecha, deixa quieto, devolve o quartinho e vão voltar para casa. Porque a princípio era só uma reunião entre vocês, querendo se cuidar. Isso. Virou uma reunião familiar um pouco maior. Exato. E aí, daqui a pouco virou os amigos do familiar, o primo, entendeu? O fulano de tal. E aí a responsabilidade ficou muito grande. Exatamente. Se não tivesse um fundamento... A responsabilidade religiosa e até particular, física, né? Porque você começa a envolver egrégora ali, que se você não tiver costa para aguentar, você cai, filhão. Não tem mágica, não tem almoço grátis, né? Você precisa ter uma estrutura para receber pessoas, né? Porque assim, você vê os seus olhos da terra, né? Você vê aquela pessoa, aquele consulente, você não está vendo o que tem atrás dele, né? O que puxa, o que vem com ele, você não faz ideia, principalmente quando você está olhando só pelo olho da carne, né? O olho do nosso plano. E aí eu fui procurar mais ainda, falou, e aí? Não vai dar mais assim não, gente. Vamos ter que ou profissionalizar isso aqui, ou deixar quieto, né? Resumo, deu 3 meses de preparação da minha camarinha, e aí eu fiz a minha camarinha com um sacerdote de candomblé, né, uma Yalorixá e um Babalorixá, que foi quem fez a fundação inicial do nosso Ilha Axé, do nosso Ubuntu, né, foi através de Ibá, né, de assentamento, enfim, foi um negócio bem sério, né, fundamento, preceito, a camarinha em si, um processo de resguardo, roncó, enfim, tudo que tem direito. Todo aquele processo religioso que a gente ainda vai conversar. Então, mas sobre a camarinha a gente ainda vai conversar, porque tem coisas interessantes. Com certeza, camarinha é um assunto importante, camarinha é um assunto bom. Mas uma vez que você terminou, fundamentou, falou assim, não, profissionalizou, como você mesmo disse, fez todo o fundamento da casa, aí... Estamos prontos para receber quem precisar, né, e quem a própria espiritualidade conduzir, né, porque assim, não é porque você tem um terreiro também que você é o mais forte do mundo que você recebe B.O. de quem quiser. É o que eles permitem também, né? Porque assim, a gente não tinha não anunciou no jornal, sabe assim, casa de assistência recebe gente para se cuidar. Não. A espiritualidade direciona quem é para ir para lá, e quem não é também, né, de uma forma muito humilde. Na verdade, a gente só abriu. E foi com o coração aberto, com amor. Se hoje vier uma pessoa, ok. Se vierem 10, ok. Se não vier ninguém, ok também, entendeu? Da mesma metodologia, né? Aí, óbvio que eu fui também me preparando cada vez mais para isso, né? Com outros babas, lendo muito, entendendo a liturgia tanto da Umbanda quanto de outras religiões, para ter uma compreensão e não só limitar aquele acesso, né, com um embasamento que eu tinha do outro centro, né, enfim, acho que foram vivências de um pouco com cada coisa que foram fundamentando esse processo, entendeu, para desenvolvimento do Ubuntu terreiro, né, Casa de Assistência Espiritual Ubuntu.
E aí nesse começo era você, só você, a Paty, o Bill e a Karina. Isso, éramos nós 4, e aí a E a Nancy. Nancy, que né, a servia meio de Nancy- Cambone, ele e recepção. Isso. A Nancy era a Cambone nossa. Né, ela nos ajudava muito. Vocês deixavam muito, ela doida. muito. Um Cambone para vocês 4? É. Senhor, que Mas eu acredito que deve ter entrado mais gente. É que eu não sou horrível, como eu falei. Não é desvalorização, mas eu não lembro da ordem dos fatores, sabe? Quem entrou depois veio outro, entende? Mas eu lembro que assim, os filhos do Ubuntu foram se acrescendo assim. Eu me cuidava lá, eu passava com fulano, quando eu fui ver eu tava com a roupa branca. Né? O Dani, filho da Nancy, começou assim também, era um cara que era extremamente cético. Né? Ele começou a ir lá, o que estão fazendo no meu quintal? Pensa também a cabeça. Eu quero saber o que estão fazendo no quintal da minha mãe, né? Exato. Né? E deu um pouco tempo, ele já virou também Cambone, ajudava a gente lá, enfim. Aí foi somando gente. Aí veio a Bia, aí veio a Gabi, né, que também ia no outro centro. Aí né? Minha mãe veio depois. Quem mais que veio? Enfim, foram acrescentando um a um. Né, conforme o tempo passava. Quanto tempo ficou na casa da Nancy? Lá no Will, faz pergunta difícil. Acho que foram uns 2 anos e meio, por aí. Foi durante a pandemia, então, que ficou mais... Foi. E a gente fazia os trabalhos fechados, né? Porque assim, a gente começou a fazer o trabalho, né? Aí quando abriu, que tipo começou aí 10, 15, 20, 25, 30 pessoas, deu a pandemia. Fechou. Fecha pro público. Eu ia toda semana eu ia pro terreiro, refazer as firmezas e tudo agora mais. Ficou uma pergunta que eu fiquei, porque você falou que quem manda abrir, quem manda fechar é o meia-noite. Sim. Meia-noite, um dia você foi abrir, a meia-noite falou assim, não abre. Ou não, você decidiu, foi assim, prudência. Eu acho que não é legal por conta da pandemia, por causa das restrições governamentais e tudo mais. Isso. Foi prudência não foi nenhuma governamental. Você decidiu, falou assim, gente, agora eu preciso... Na verdade foram nós. Né? Porque assim, o que acontece, né? Tinha, por exemplo, o Bill, né? O Bill, na família dele, ele mora com a mãe, mora com as irmãs, na época ele morava com as irmãs. Então não seria prudente a gente buscar religiosidade e voltar com o vírus da Covid e passar para minha família inteira. Sim. Não faz sentido isso. Né? Então a gente começou a conversar, minha mãe mora com o meu avô, por exemplo. Né? Então, se eu levo para o meu avô idoso e tudo mais, não faz sentido eu, através da religião, botar em risco pessoas próximas de mim, né? Então, foi mais pela prudência sanitária, vamos dizer assim. Prudência sanitária, exato. Mas você continuou indo, você continuou fazendo todos os trabalhos. Eu ia de máscara, fechar, tudo mais, fazer minhas firmezinhas de vela lá, minhas orações para todo mundo, inclusive, né? Isso nunca, desde a primeira vela que se acendeu no Ubuntu, essa vela nunca se apagou em 5 anos aí. 5 anos. Nunca mesmo. Óbvio que assim, né? Ventou. Sim. Né? Ventou, apagou, foi acendi. Entendeu, né? Assim. Entendeu? Figura de linguagem. O fundamento permanece. Nunca teve férias, sabe assim? Vou ficar 30 dias sem no Ubuntu. Nunca existiu isso. Nunca. Que tarefa, hein, meu? E se Deus quiser, nunca vai existir. Que tarefa. Se Deus quiser. Ou por mim ou por outra pessoa também, Sim. né? Poder estar lá. Né? Que hoje, a Cris, a minha mãe... Hoje você divide um pouco do fardo todo. Tive o prazer de fazer a camarinha dela, né? Com muito estudo. Confesso que não foi fácil. Não é fácil você prover uma camarinha. Né? Tanto de axé, de resguardo, de emoção. Imagina, eu fazia a fundamentação de sacerdote da minha mãe. De sangue. Entende? E eu tenho 33 anos, né? A minha mãe tem 30 de Umbanda. Entende? E eu fundamentar a coroa dela é meio maluco. Você fica pensando, o que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido a ordem dos eu fatores. tô ensinando o padre a rezar? Como assim? Entende? E as dúvidas que geraram na sua cabeça? Gigantes. E aí é onde você precisa ter também um baba. Né, para se organizar dentro disso, né? As minhas relações espirituais eu não levo para o terreiro, eu levo para uma pessoa que cuida de mim, assim como os filhos levam para mim, entende? Como você me traz as suas dúvidas e, vamos dizer assim, as suas questões espirituais. Eu não vou chegar para você e falar assim, então, sabe o que quer? Mas eu tenho que cuidar de Egungun. Aí já vai falar, Egun quem?
entende? Então eu tenho um outro sacerdote que cuida de mim. Aí, não, mas Pra esse processo. isso é interessante, mas assim, aonde você foi encontrar essa pessoa? Nossa, Esse... cara, meu pai amado, e acho que a gente precisa pegar um podcast só pra isso. Porque assim, se eu for te falar quanto exemplo de má índole e má pessoas, quanto mau exemplos que me ensinaram como não ser, eles são maiores na minha vida. Mas eu tenho muitas pessoas que me estenderam a mão que foram assim excepcionais. Excepcionais. É como acho que na vida, né? Se você for ver sua vida inteira, você olha para trás e você fala, gente, quantas pessoas mau caráter eu tive o desprazer de conhecer, mas que me ensinou e me ajudou muito em como não ser, porque eu não gostei da forma como lidou comigo. Mas se você olhar para o fundo também, você vê que muitas pessoas te estenderam a mão, te ajudou, enxugou sua lágrima. Então, então eu tenho maus exemplos, mas tenho muitos bons exemplos também. Né? E é necessário, porque você não centraliza tudo num lugar. Né? O que a gente precisa entender é que por mais que seja um sacerdote, independente da religião, aquela pessoa é um ser humano, com dúvidas, entende? Com questões, com falta de grana, com boleto para pagar, com cartão de crédito, com filha, com esposa, com um amigo chato. Com um amigo chato, entende? Mas com os amigos bons também, com momento de lazer, entende? Com momento de caridade. É um ser humano como qualquer um, cara. Então eu preciso de um psicólogo de vez em quando, saca? Eu preciso também de um outro zelador para falar assim, meu, eu mexo assim, você mexe assim também? Ah, não, é assim mesmo. Vamos falar com a terceira? E a gente chega na terceira pessoa e fala, como que é teu fundamento? É assim que você zela? É assim é o meu. Até achar outro cara que fala, não tem nada a ver. Desse jeito. Ah, então como é que é? Quero entender. Entende? Você só se aprende assim, cara. Só aprende questionando, entendendo. Ah, é assim, então sábado eu posso ir lá no teu Ilha-Axé? Você vai fazer esse xirei, essa festa de orixá? Você vai fazer esse preceito? Eu posso estar junto com você? Me ensina, me orienta? Posso tá ali para aprender esse processo? Né? E aí, graças a Deus, eu tive a maioria das pessoas que abriram o Ilha-Axé, abriram a porta, abriram o coração, abriram a família, né? Para a gente compor também, né? E ter essa troca. Então, assim, eu tenho um caminho muito abençoado. Óbvio que não é sorte, não é dom, né? É que nem o cara da Olimpíada lá, né? O cara fica 4 anos para diminuir 1 milésimo de nado na piscina, né? Para você falar, ó, cara, que bom, nasceu para nadar. Não, cara, é treinamento, o cara todo dia nasce para... Tem muito sacrifício para ter um pouco de louro lá no final. Exatamente. Tipo, eu vi uma vez, acho que, se eu não me engano, do Cortella falando, que ele tem uma pessoa próximo de um músico, né, e o cara toca lá e tal, não sei o que, toca quase 2 horas, né, assim, seguido, se eu não me engano é violino. E aí ele pega essa pessoa pro violonista, chega e fala assim, eu daria a vida inteira para tocar como você toca, né? E aí o violonista vira para ele e fala assim, eu dei a minha vida inteira, eu treinei minha vida inteira, eu errei, o dedo doeu, eu tive que comprar outro instrumento. E é assim, é a mesma coisa, né? Você não nasce sacerdote, você tem uma predisposição a, mas se você não seguir aquilo, não ter capricho, não ser, como diria um amigo muito importante na nossa vida, se você não for medíocre... não seja medíocre, né? E é isso. E aí, pra gente finalizar, logo depois que você... depois que teve a casa, logo a casa começou a crescer, o número de pessoas, consulentes, gordinhos chatos e barbudos apareceram, a aula começou a aumentar, vocês resolveram mudar de lugar, foram atrás e apareceu alguém que encontrou esse caminho também foi maluco. Esse caminho também foi muito, muito bacana. Apareceu, né, entre aspas, um casal que hoje faz parte da nossa família também, né, que precisava de alguns cuidados, vamos dizer assim, né? Algumas orientações. E aí eles começaram a participar, né, como consulente do Ubuntu, do terreiro Ubuntu. Eu tive também uma grande liberdade para fazer parte da vida deles e assim deles também com a minha. Eu estava num processo profissional de cuidado também e de mudança de ares e tal, onde numa conversa despretensiosa a gente tinha
o terreiro na Moca, né? Mas eu morava na Penha, então era assim, para quem não conhece, é bem longe. Né? Bem longe não, mas é uns 20 minutinhos aí se a Radial Leste colocar mais ajudar, né? Se ajudar, senão dá ruim. E aí eu fui descobrir que eu morava a 2 ruas do trabalho dele, né? Então a gente fazia esse trajeto constantemente e nunca tinha percebido, né? E aí começamos a falar sobre a própria profissão que ele se especializou. E aí a gente foi meio que direcionando para corretagem, né? E aí nesse meio tempo ele falou assim, cara, eu tenho um lugar pro terreiro, né? E o terreiro local, na verdade, era do patrão, da família do patrão dele, não era de um cliente da imobiliária, vamos dizer assim, né? E aí eu conversei com o patrão, ele fez, um hiper mega blaster desconto, né? De tipo assim, mas sei lá, era 4.000, ele me cobrou 1.500, sabe assim? Não é esse valor, mas para ter a compreensão, assim. E aí as coisas deram super certo e estamos lá até hoje, né? E assim, a gente termina de organizar as coisas, o terreno já tá pequeno de novo, né? Então assim, cada mês logo mais, não sei se a gente fica lá mais tipo 2 anos lá. Quem sabe a gente não vai pro meio do mato na próxima. Não sei, tem que ver quem acompanha, né? Tem que ver se então, mas a gente sempre pensa, da mesma forma como foi pra Moca, né? A primeira vez que a gente foi pensar em mudar, a primeira coisa que eu fiz e aí, como é o deslocamento de vocês até esse novo lugar? Porque é importante, não posso pegar minha mochilinha atrás e falar, agora eu vou pra lá que é mais conivente pra mim. Mas eu não sou sozinho, né? Eu tenho que pensar em todo mundo. Eu ia pra Moca, né? Pelo menos 2, 3 vezes por semana, né? Porque a gente não vai, eu não vou no terreiro só de sexta, né? Eu atendo pessoas de outros dias. Mas as pessoas iam de sexta-feira, né? Então, ainda mais Radial Leste, deslocamento, trânsito, né? No horário de fim de horário comercial, ele é pesado. Então a primeira coisa que eu perguntei foi, como é esse deslocamento para todo mundo? Né? Dá? É possível? Porque tem gente que vem da Zona Sul, tem gente que vem de Pior, né? Essa pessoa deve estar até sabendo quem que é, né? Tem gente que vem do Tabuão, e é longe pra caramba da Zona Leste ali. Entendi, e vai. Então, quem sabe a gente não vai pro mato? Eu gostaria muito, mas tenho certeza que semanalmente não seria possível. Depois de ficar sabendo que mandaram plantar as ervas necessárias sem você saber, eu vou te dizer que o que tiver que ser, vai ser. Isso eu tenho fé, com certeza. Com certeza eu tenho muita fé nesse caminho. Esse caminho vai ser muito bacana e eu espero estar lá. Eu espero também. De coração. Eu também espero muito. Tem alguma coisa que você quer falar para os seus filhos agora? Aí você me ferra, né? Essa é a minha função na vida. Acho que se eu tivesse uma coisa para falar seria muito obrigado, sem clichê, sem inventar outra, sabe? Não, eu acho que gratidão, né? Eu não gosto muito de gratidão, porque parece aquele pouco bruto, serve. Gratiluz, que fica até, enfim. Mas eu queria agradecer. Porque assim, a cada caminho que eu conheço, cada história que me é permitido ingressar, é um hiper aprendizado. Vocês, filhos, não fazem ideia de como é precioso abrir a porta da casa de vocês, entende? E permitir meu acesso ali, entende? E o meu acesso, ele não é um acesso receoso, não é um acesso que você tem com uma pessoa que você acabou de conhecer. Só que você acabou de me conhecer. Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, você me trata como se fosse um amigo de muitos anos, entendeu? Que na verdade eu não sou. Então esse respeito que você me dá, eu aprendi com o tempo isso. E às vezes até de falar assim, me respeita menos. Sabe assim? Eu sou gente, cara, vamos dar risada aqui, eu falo palavrão. Sabe assim? Tipo, não vai cagar. Vai, entendeu? Qualquer tipo de coisa de uma pessoa normal, de uma idade de 33 anos, né? Que eu já tenho um senso de humor aguçado, já é ruim, fica assim, dar risada e falar besteira. Exato. Entende? Então, nesse acesso à vida de vocês, entender a profissão, a dificuldade, o caminho, a briga interna, a briga com a família, os problemas que vêm da própria ancestralidade, e compreender onde vocês acertam, onde vocês erram. O mínimo que eu tenho é evoluir com isso. Entende? Tipo, se você tem acesso a uma vida, eu tenho acesso a todas. Então, se eu não tenho um motivo para progressão espiritual, peraí, eu tô jogando o jogo errado.
Entende? Aí eu comecei a entender de onde vem a sabedoria do sacerdote. Entende? Não é porque ele nasceu com Palua. Entende? É de exemplos, cara. É de vivência. E toda vez você vê caminhos certos, caminhos errados, caminho mediano, você começa a entender o que é bom, o que é ruim, cara. Senão... Você tem a oportunidade de aprender observando. Exatamente. De ser inteligente. É fantástico. É fantástico. Você tem a diferença entre ser inteligente e sábio, né? Que você também escuta bastante sobre isso, né? Ser inteligente é onde você erra, né? E não comete mais esse erro, né? Quando você é sábio, você observa outra pessoa errando e aí você não precisa cometer. Essa é a diferença, né? Da inteligência e da sabedoria. Fora que toda vez que você acha que você é inteligente, que já te passaram a perna, né? Já te deram, falou, né? Tem uma outra coisa que fala assim, né? Todo dia sai um malandro e um jumento pra rua. Um burro e um jumento. Quem você vai ser? Né? Não precisa falar, né? E aí, como filho, eu acho que eu vou agora falar em nome de todo mundo que tá lá, que não pôde estar aqui. A gente só tem... Eu tenho certeza que os outros vão pensar a mesma coisa. É a gratidão, como você disse, mas é uma gratidão verdadeira pela oportunidade que uma atitude, que um início, que uma semente teve lá atrás, deu pra gente de evolução, de aprendizado, de melhoria, de crescimento. E ainda tem muita coisa para acontecer daqui para frente. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Axé. Axé. Né? Obrigado. Primeiro encontro de muitos. Se Deus quiser. Vamos só concluir. O que você espera disso? E o que o povo pode esperar? Perguntas, aprendizado. Eu tenho o meu caderninho ali anotado com coisas de todos os tipos. Bora. Coisas que a gente vai ter que pedir permissão para eu poder perguntar. Bora. Coisas que vão ficar sem resposta no primeiro momento e a gente vai ter que correr atrás para saber. Certo. Eu quero saber tudo. Eu quero saber desde o porquê que eu vou abaixar minha cabeça no momento que eu entrar no Congá, até o momento que eu vou olhar para cima da porta do nosso terreiro e ver que tem uma coruja lá. Por que tem aquela coruja lá? Boa, aí é outra pessoa. Entendeu? Eu sei para quem que eu tenho que perguntar. Não, legal. Então, assim, gostei. É isso que eu espero. Eu espero sabedoria, aprender ouvindo e ter acesso a essas informações. É isso que eu espero. É o que veio fomentando desde a sementinha que você plantou lá atrás. Tá ótimo. Eu espero e gostaria muito de não só ter esse bate-bola, mas também de conversar com outras pessoas. Uma galera do Reiki, a galera Wicca, a galera do Candomblé, um sacerdote de Fá, uma sacerdotisa da Zeami Oxorongá. Será que eu vou poder participar dessa daí? Lógico, isso é besteira. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar isso. Não que não seja besteira, sim, mas besteira tem o respeito. Sim. Respeito acima de tudo e qualquer outra liturgia. Né? Mas tem muita coisa. Mas esse negócio de calma, vamos entender o porquê, vamos entender as mães, o poder sagrado das mães, né? Isso é um outro capítulo. Mas eu quero muito falar isso, falar da macumba em si, não só da Umbanda. Né? Quero trazer um sacerdote da Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni, não é no nosso culto, mas para a gente entender aí as diferenças da Umbanda Branca, né? Se é que ela existe, da Umbanda de Caboclo, né? Falar sobre os tipos de cultos próximos nossos. É fantástico, a gente precisa se unir, precisa se entender a diferença. Porque um cara que vai no Ubuntu, ele pode falar, poxa, eu gostei mais do Saraceni. E não tem problema nenhum, é a liturgia que ele se encontrou, que ele se achou, bacana, legal. O importante é você ser feliz, você se encontrar dentro de um processo. Porque que pra gente demorou tanto tempo pra gente se encontrar, sendo que a gente ficou tanto tempo no kardecismo, vamos dizer assim, faltava alguma coisa. Por que faltava? Por que faltava? Exato. Vamos trazer esse cara aí, vamos conversar. Como é o kardecismo? A mesa branca? Né? Por que mesa branca? Não é mesa verde? Amarela. Sei lá, enfim. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esses assuntos. Acho que é importante ter esses encontros aí. Então é isso. Fechou? Fechou. Até a próxima. Tamo junto. Até a próxima. Falou? A gente põe isso no negócio dos erros. Erros de gravação, tá ligado? Tá da hora. Muito bom, você é espertinho.